Comprar ou alugar casa ou carro. Esse é um assunto que provavelmente tudo que você ouviu falar dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, dos seus familiares está errado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Looking Ahead. Esse assunto, com certeza, é um dos assuntos tradicionais mais questionados ultimamente. E eu queria dar minha opinião sobre esse assunto aqui, né? Se casa, carro, coisas que os brasileiros desejam muito e acreditam que isso é um status, um símbolo de ter alcançado algum tipo de sucesso na sua vida. Mas a minha visão sobre esse assunto ela é um pouco diferente. Primeiro, a minha ideia é de que nada realmente é seu, né? A gente tem essa visão de posse, de querer ter as coisas, mas no fim das contas, nada é nosso. Começa que, primeiro, o Estado tem muito controle sobre a sua vida. Se você tem um carro, uma casa, na verdade ele tem mais controle sobre isso do que você mesmo tem. A qualquer momento você pode perder isso para ele de várias maneiras. Outro aspecto é que no fim das contas você vai morrer e isso tudo vai ficar aqui. Então, você não tem nada disso, tudo na sua vida é passageiro. Parece um pouco filosófico, mas ter essa consciência faz você pesar isso na tomada de decisão. Outro aspecto sobre esse assunto é a questão de objetivo, né, de looking ahead. Qual é o seu objetivo? Para que você quer um carro ou uma casa? Muitas vezes as pessoas se importam mais em parecer ser do que ser. Então elas querem ter um carro, querem ter uma casa porque a família botou a pressão de que isso é importante para ela parecer bem-sucedida. Sendo que parecer ser bem-sucedido não tem muito valor. E para mim, ser bem-sucedido está ligado a ter acesso às coisas e ter liberdade. E quando você se endivida num financiamento ou coloca todo o seu capital, diminuindo toda a sua liquidez em um ativo bem questionável, uma casa ou um carro que tem uma liquidez muito baixa e você acaba perdendo todo o seu patrimônio, muitas pessoas acabam perdendo o seu capital acumulado nesse tipo de coisa. As que têm essa chance de ainda despender o capital para isso, e ainda tem as que se financiam, se dividam para conseguir ter esse tipo de coisa, e muitas vezes se torna mais um puta problema na sua vida do que uma grande satisfação, porque todos os compromissos que envolvem do próprio endividamento, do próprio cuidar desse material, do próprio ter que se desfazer disso um dia. Então, a minha visão é que você precisa ter sim acesso a essas coisas, mas você não precisa ter essas coisas. O que você precisa ter, além do acesso que eu já comentei, é ter a liberdade. E ter a posse pode muitas vezes tirar a sua liberdade. Primeiro, por você se descapitalizar, e segundo, por você se comprometer. Um consultor financeiro que eu respeito muito, ele fala muito isso sobre esse assunto de comprar casa, por exemplo, que ele fala que um dos principais pontos negativos na aquisição de uma casa, por exemplo, é você, principalmente do ponto de vista de financiamento, criar um grande vínculo com aquilo lá. O que seus pais fizeram, seus familiares fizeram? Na maioria das vezes eles tentaram construir uma casa e passaram a vida toda construindo isso, a vida toda morando no mesmo lugar. E isso é bem natural, que a partir do momento que você compra ou financia, você acaba criando um grande vínculo com aquilo lá. E se surgir a oportunidade de você ir morar fora, de viajar, de poder passar um tempo fora do seu estado, do seu país, você vai repensar essa oportunidade por ter criado um grande vínculo na sua mente, colocado que você precisa estar naquele lugar para toda a vida. Esses são alguns dos motivos que me fazem não ter o mínimo interesse em ter esse tipo de coisa. Não vejo nenhum tipo de valor em ter esse tipo de coisa. Até se você analisar no ponto de vista financeiro e de investimento, não compensa comprar um carro, não compensa comprar uma casa. É melhor que eu tenha esse dinheiro na conta, o que vai me proporcionar uma grande liberdade, mas eu tenho acesso a essas coisas, eu tenho acesso às melhores casas, aos melhores carros, se eu quiser, no ponto de vista de conseguir fazer um aluguel desse tipo de coisa. Se você quiser saber um pouco mais sobre o ponto de vista matemático, essa não é meu foco aqui, minha especialidade, né? Mas eu vou deixar 3 vídeos aqui de canais que só falam sobre finanças, que fazem vídeos especificamente provando no ponto de vista matemático e financeiro, porque alugar é mais eficiente, mais interessante do que comprar. O meu ponto aqui é do quadro, né? Do Looking Ahead. É mais importante a gente pensar no nosso futuro. E pensando no nosso futuro, não é interessante a gente se descapitalizar e se comprometer com isso. É mais importante a gente se preocupar em ter liberdade e acesso a esse tipo de coisa, e você não precisa se endividar, você não precisa se preocupar com manutenção. Além de todos esses argumentos que eu dei aqui para você, um dos outros pontos negativos é o tempo que isso te tira para fazer revisão, para ir no mecânico, para pensar na manutenção de uma casa. Uma das vezes que eu peguei um carro, peguei uma BMW na Localiza e
larguei com problema no freio. Eu tenho um amigo que tem uma BMW, eu sei que um problema no freio, uma troca de pastilha vai custar uns 5, 6 mil reais para resolver. Eu só larguei lá com problema, falei, tá apitando o freio aqui, tchau pra ti, já era. Eu não vou ter que preocupar em um mecânico especializado da BMW, gastar 6 pau para trocar. Paguei 500 reais, usei aquilo lá uma vez na vida, não preciso, não viajo, sei lá, uma vez por mês, então precisa ter aquele negócio lá comigo me custando tanto. Então é muito mais interessante você optar por esse estilo de vida, de usar as coisas quando é necessário. Isso cada vez vai ser mais óbvio para a sociedade, né? A economia compartilhada que se fala, que é mais importante a gente ter as coisas quando a gente precisa do que realmente ter aquele negócio apodrecendo na nossa mão e não tendo valorização do nosso capital. Então leve esses pontos em consideração. Eu não me preocupo nem um pouco em ter esse tipo de coisa, eu me preocupo em ter dinheiro na conta. O que mais existe é Honda Civic financiado e apreendido porque as pessoas não conseguem pagar o IPVA, mas elas tentam adquirir aquela coisa sem poder ter e não ter dinheiro para bancar. Então eu me preocupo em ter dinheiro para me proporcionar a liberdade e o acesso a essas coisas quando eu quiser. Pense sobre esse assunto, olhe os vídeos aqui na descrição que são referências sobre o ponto de vista matemático da questão e a gente se vê toda terça-feira aqui no Look Ahead para a gente pensar no futuro da sua vida. Não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos que se endividaram para comprar casa e carro. Pensam nisso e botam isso como um sonho na vida. Eu entrevisto muita gente que coloca como sonho da vida, eu pergunto sobre perspectiva de futuro e eles me falam que a perspectiva de futuro é comprar uma casa e um carro e eu acredito que isso não seja um bom objetivo para o seu futuro. Se você concorda comigo, comenta aqui, se não, também comenta o seu ponto de vista. E no mais, a gente volta a discutir aqui toda terça-feira. Eu sou Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company, nosso negócio é vender o seu.